Sabe aquela sensação quando você finalmente deita a cabeça no travesseiro, o corpo parece que pesa uma tonelada, mas a sua mente decide que é o momento perfeito para revisar todas as pendências dos últimos 5 anos? Você está exausto, o dia foi longo, teve trânsito, teve meta no trabalho, teve boleto que venceu, teve a logística dos filhos ou da casa. E mesmo assim, o sono não vem porque existe um zumbido constante lá no fundo, dizendo que você deveria estar fazendo mais. É como se a vida fosse uma esteira rolante que está sempre um pouquinho mais rápida do que as suas pernas conseguem aguentar. Você corre, corre e corre, mas parece que está apenas tentando não cair, enquanto olha para o lado e vê todo mundo nas redes sociais, parecendo que está vivendo uma vida de comercial de margarina. Essa exaustão que a gente sente hoje não é uma preguiça, meu amigo, e não é cansaço físico que se resolve dormindo 8 horas. É algo que se infiltrou na nossa alma, uma sensação de que a gente nunca é o suficiente, não importa o quanto a gente se esforce. A gente cresceu ouvindo que se estudássemos muito e trabalhássemos duro, as coisas se encaixariam. Mas agora, beirando os 40 ou já tendo passado deles, a conta simplesmente não fecha. Me diz uma coisa, você já se sentiu assim? Como se estivesse carregando uma mochila cheia de pedras e nem soubesse mais por que começou a carregar tudo isso? Pois é, vamos conversar sobre isso hoje, de coração aberto, porque tem algo muito profundo acontecendo com a nossa geração. Eu queria começar te dizendo uma coisa muito importante, do fundo do meu coração. Você não está quebrado, não. Eu sei que às vezes parece que sim. A gente se olha no espelho e vê as olheiras, sente aquela irritabilidade por coisas pequenas, uma vontade de sumir por uns dias, só para não ter ninguém pedindo nada pra gente. E logo vem a culpa. A gente pensa que é fraco, que nossos pais aguentaram muito mais com muito menos, ou que tem algo de errado na nossa personalidade, que nos impede de dar conta de tudo com um sorriso no rosto. Mas a verdade é que você não é o problema, tá? O que você está sentindo é uma reação normal a um mundo que se tornou completamente anormal. A gente foi jogado em uma engrenagem que não para nunca e fomos ensinados que descansar é quase um pecado. Se você se sente esgotado, não é porque você é incapaz, é porque você é humano e está tentando operar em um sistema que ignora os seus limites básicos de sobrevivência emocional. Para a gente entender por que isso dói tanto, a gente precisa olhar um pouquinho para o que acontece aqui dentro da nossa cabeça. Imagine que o seu cérebro é como aquela fiação antiga de uma casa no centro da cidade, sabe? Aquela que foi feita para aguentar uma lâmpada e um rádio, mas agora você está tentando ligar nela um ar-condicionado, 3 computadores, uma fritadeira elétrica e ainda carregar o celular. O que acontece? O disjuntor cai. Na psicologia, a gente chama isso de carga cognitiva. É a quantidade de esforço mental que a gente usa para processar informação. E o problema é que a nossa geração, os millennials, vive com todas as abas do navegador mental abertas ao mesmo tempo. É a preocupação com o Pix que tem que cair, o grupo da escola do filho que não para de apitar, o medo da demissão, o planejamento do supermercado. O nosso cérebro não tem descanso. Quando essa carga fica pesada demais, o nosso corpo começa a despejar cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse. O cortisol é como se fosse aquele alarme de carro chato que dispara no meio da noite e ninguém vai lá desligar. Ele fica buzinando no seu sistema nervoso, dizendo que tem perigo por perto, mesmo quando você está só sentado no sofá tentando ver um vídeo. O resultado? Você fica num estado de alerta constante, o que a gente chama de hipervigilância. É por isso que qualquer barulhinho te irrita. É por isso que você perde a paciência com quem ama e depois se sente a pior pessoa do mundo. O seu sistema nervoso está simplesmente superaquecido, como um motor de carro que ficou horas preso no trânsito de São Paulo embaixo de um sol de meio-dia. Não tem como funcionar bem nessas condições. E se a gente for olhar mais fundo, meu amigo, a gente percebe que esse esgotamento não começou ontem. Ele tem raízes lá atrás, na forma como a gente foi criado aqui no Brasil. Muitos de nós crescemos em casas onde a regra de ouro era a sobrevivência. Nossos pais muitas vezes vieram de realidades ainda mais duras e o foco era colocar comida na mesa e garantir que a gente tivesse uma educação que eles não tiveram. Nessa jornada, o espaço para falar de sentimento era quase zero. Quem nunca ouviu um engole o choro ou um tem gente passando por coisa muito pior? A gente aprendeu desde cedo que ser forte significava ser silencioso. Se você sentia medo, guardava. Se sentia tristeza, escondia. Homem não chora, seja forte, não reclama de barriga cheia. Essas frases foram as sementes da nossa ansiedade atual. A gente se tornou adulto acreditando que não tinha o direito de sofrer, porque a nossa vida, teoricamente, é melhor do que a da geração anterior. Mas a dor emocional não é uma competição, entende? O fato de termos tecnologia e acesso a coisas que nossos pais não tiveram
Não anula o peso de sermos a primeira geração a lidar com a pressão da perfeição digital, com a instabilidade econômica constante e com a sensação de que estamos sempre atrasados. A gente se tornou o que eu chamo de gerador de cuidados. A gente cuida dos filhos, cuida dos pais que estão envelhecendo, cuida das metas da empresa, mas quem é que cuida da gente? Muitas vezes a resposta é ninguém. E a gente aceita isso porque lá no fundo, aquela criança que ouviu que tinha que ser forte ainda está tentando provar que dá conta do recado para ser amada e aceita. Vamos ser honestos aqui. A nossa geração foi a cobaia de um experimento social gigante. A gente é a ponte entre o mundo analógico e o digital. A gente lembra de como era brincar na rua e esperar o desenho começar na TV, mas agora a gente vive com o trabalho no bolso através do celular. Não existe mais o chegar em casa e desligar. O escritório vai com você para o banheiro, para a mesa de jantar, para a cama. Esse estado de disponibilidade total drena a nossa energia vital. E o pior é que a gente se cobra por não estar feliz o tempo todo. Meu Deus do céu, como a gente se cobra! A gente entra no Instagram e parece que todo mundo descobriu a fórmula do sucesso, menos a gente. Aí vem aquela sensação de que estamos vivendo errado, de que aos 35, 40 anos, a gente já deveria ter a vida resolvida. Mas a vida não é um quebra-cabeça que você termina de montar e fica pronto na estante. A vida é fluxo, é caos. E no Brasil de hoje, com tudo o que a gente passa, manter a sanidade já é uma vitória gigantesca que ninguém te dá os parabéns por ela. Mas sabe o que é o mais curioso e, de certa forma, bonito nisso tudo? Esse esgotamento que a gente sente, esse burnout geracional, ele é um sinal. Não um sinal de fraqueza, mas um sinal de que a sua sensibilidade ainda está viva. Se você está cansado desse jeito, é porque você se importa. É porque você tem uma capacidade imensa de entrega, de responsabilidade e de cuidado. Aquilo que você vê como um defeito hoje, essa sua ansiedade, essa preocupação constante, na verdade, é o reflexo de um coração que quer fazer o certo, que quer prover para a família, que quer ser um bom exemplo. A sua exaustão é a prova de que você não se tornou uma pessoa fria ou indiferente. Você é alguém que sente o mundo com intensidade. E talvez, só talvez, o grande giro que a gente precisa dar agora seja transformar essa força que a gente usa para fora em um pouquinho de compaixão para dentro. Imagine se você tratasse a si mesmo com a mesma paciência que trata um amigo que está passando por um momento difícil. Se você pudesse dizer para si mesmo, olha, hoje foi pesado e tudo bem eu não ter dado conta de tudo. Eu fiz o meu melhor e o meu melhor é o suficiente. Parece simples, mas para a nossa geração isso é quase uma revolução. Aprender a baixar a guarda e admitir que a gente não precisa ser o herói o tempo todo. É o primeiro passo para começar a respirar de novo. Eu sei que não tá fácil para ninguém. E eu não estou aqui para te dar fórmulas mágicas de produtividade, ou dizer para você meditar 5 horas por dia. A realidade é dura, o ônibus atrasa, a conta de luz sobe e os problemas não somem, só porque a gente mudou o pensamento. Mas eu quero que você saia desse vídeo hoje sentindo que o seu peso foi visto, que alguém finalmente colocou em palavras aquilo que você sente quando está olhando para o teto às 3 da manhã. Você faz parte de uma geração de sobreviventes, de pessoas que estão tentando quebrar ciclos de silêncio emocional que duram décadas. E isso cansa, cansa muito. Mas você não está sozinho nessa caminhada. Milhões de brasileiros agora mesmo estão sentindo exatamente esse mesmo nó na garganta. E quando a gente compartilha esse peso, ele fica um pouquinho mais leve para todo mundo. A gente precisa começar a validar a nossa história e entender que ser vulnerável não é ser fraco, é ser corajoso o suficiente para ser humano. A verdade é que a gente não precisa de mais metas. A gente precisa de mais aceitação. A gente não precisa de mais velocidade. A gente precisa de mais pausas reais, sem culpa. Eu queria muito saber se isso que eu falei hoje bateu aí em você, de um jeito diferente. Qual é a parte do seu dia que mais te esgota emocionalmente? É o trabalho? É a pressão de ser um bom pai ou mãe? Ou é simplesmente aquela conversa interna que nunca para? Compartilhe aqui nos comentários um pouquinho da sua história. Às vezes, ler o que o outro escreveu faz a gente perceber que, nossa, eu não sou o único que sente isso. E esse é o começo da cura. Se isso fez sentido para você, ou acertou em cheio na sua vida, se inscreve no canal. E se quiser apoiar esses papos sinceros e profundos, clica no botão de participar e vira membro, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, meu amigo.